Olá para todos, hoje vamos estudar equações homogêneas. Então, foi sugerida um esquema de estudo de equações lineares. Primeiro, encontramos uma solução geral de equação homogênea associada. Segundo, encontramos uma solução particular de equação não homogênea inicial. Então, soma dessas duas soluções é solução geral de equação inicial. Então, agora precisamos de saber encontrar soluções gerais de equações homogêneas. E vamos começar por um caso mais simples, quando temos somente segunda ordem e temos coeficientes constantes. Então, estes números, estas funções a, b e c são números reais. Então, neste caso, tudo é muito mais simples. Bom, então, para resolver uma equação homogênea com coeficientes constantes de ordem 2, precisamos construir a assim chamada equação característica. Então, essa é uma equação quadrática com mesmos coeficientes. Então, se tínhamos aqui coeficientes a, b e c, então a equação quadrática em relação a uma variável nova, somente qualquer uma letra, k, por exemplo. Então, ak quadrado mais bk mais c é igual a 0. Então, dependendo das raízes dessa equação quadrática, podemos logo escrever soluções da equação homogênea. Então, primeiro caso, quando temos duas raízes reais distintas. Isso significa que temos o discriminante positivo. Então, neste caso, quando temos raízes k1 e k2, logo escrevemos a solução geral. Solução geral é c1 exponencial de x, de k1x, mais c2 exponencial de k2x. Só isso. Então, por que isso acontece? Porque essas funções exponencial de k1x e exponencial de k2x, como podemos verificar, logo são linearmente independentes. Como entender isso? Construir o Wronskiano. Então, o Wronskiano deles não é zero. E outra coisa, a quantidade deles é 2, por isso temos duas funções linearmente independentes e temos o sistema fundamental, o conjunto fundamental de soluções dessa equação. Ela vai consistir de duas, sempre, porque é de segunda ordem. Então, pelo teorema que escrevemos na aula passada, podemos falar que essa é solução geral. Exemplo, não tem nenhuma dificuldade de verificar, na verdade, que Wronskiano de duas essas funções não é zero nunca. Então, equação. Temos equação característica. Então, com os mesmos coeficientes, escrevemos k quadrado menos k e menos 6 é zero. Então, delta é igual a 25, k1 é 3, k2 é menos 2. E agora escrevemos sem nenhuma integração, logo escrevemos a resposta é y é igual a c1 expoente de primeiro k, primeira raiz, então 3x, e segundo k menos 2x. Só isso, essa é uma solução geral. O que vai acontecer quando temos segundo caso da equação característica, quando temos delta é zero da equação característica? Neste caso, isso significa que K1 é igual a K2, então temos
uma raiz múltipla, de multiplicidade de 2, e ela é real. Esse caso. Então, neste caso, logo escrevemos a solução geral. Então, essa raiz, K1x, e em vez de escrever aqui K2x, escrevemos produto x por exponencial de K2x, K1x. Exemplo, temos essa equação. A equação característica é a seguinte: delta é 0, K1 é igual a K2 é igual a 4. E escrevemos solução geral sem nenhuma integração. E o terceiro caso, eu preciso lembrar que existem 3 casos de raízes de um polinômio, de uma equação quadrática com coeficientes reais. Então, se forem coeficientes complexos, então é completamente outra coisa. Mas, se coeficientes são reais, existem 3 casos de raízes. Então, o primeiro caso é duas raízes reais diferentes, distintas, nós consideramos. Segundo caso, uma raiz real múltipla, quando delta é 0. E quando delta é negativo, existe em caso 3, duas raízes complexas, mas elas não podem ser quaisquer. Essas raízes, como coeficientes são reais sempre, então essas raízes complexas têm que ser conjugadas. Então, isso significa que elas têm essa forma, onde alfa e beta são reais. Então, neste caso, podemos também escrever logo a solução geral. Ela vai ter essa forma. Aqui nós colocamos essas constantes perto de cosseno e seno, mas poderíamos escrever como duas soluções que formam um sistema fundamental de soluções. Então, essas são a exponencial de alfa x cosseno de beta x. Essa é uma solução. E segunda solução, exponencial de alfa x seno de beta x. Essas são soluções linearmente independentes e formam um conjunto fundamental de soluções. Mas podemos somente lembrar essa fórmula. Então temos essa solução geral para nosso coeficiente, nossa equação inicial homogênea. Então, exemplo, temos essa equação. A equação característica tem essa forma. Calculamos delta, ela é menos 36. Então, como calcular a raiz de menos 36? É muito simples, na verdade. Então, 36 vezes menos 1. E agora temos que tirar raízes de 36 e de menos 1. Raiz de 36 é 6 e raiz de menos 1 é i, pela definição. E agora podemos escrever nossas raízes complexas conjugadas. É primeira raiz e segunda raiz, tá? O mesmo jeito de Bhaskara. E agora vamos construir logo sem nenhumas integrais a nossa solução geral para essa equação homogênea de segunda ordem. Então, temos 2 é parte real, é exponencial de 2x, vai para a exponencial, e 3 vai para o coeficiente dentro de cosseno e seno, o mesmo coeficiente. Só isso.